Você está frustrado que não aprende inglês? Está triste que nunca vai conseguir namorar uma gringa? Seus problemas acabaram! Inscreva-se agora no evento online e 100% gratuito do Paulo Nidec e destrave o seu inglês. O link está na descrição. E aí, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu vou falar aqui nesse podcast, 5 mentiras que você aprende na escola e na faculdade. Eu tô fazendo esse podcast, que aí eu fico até mais solto pra falar nesse formato meio de rádio e tal, que eu gosto muito. E aí a gente pode aqui ter uma conversa one-on-one, eu e você, tete a tete, falando das 5 mentiras que você aprende na escola e na faculdade. Uma coisa que eu aprendi na escola e depois eu fui ver aí, eu vou contar um pouco da história de como começou, como eu cheguei a esse título aí que eu achei legal, mas assim, eu tava pensando que eu tenho que falar. Porque o que acontece? Aqui no YouTube, né? O legal do podcast, eu gosto desse formato que é meio rádio, quase que ele permite isso. E você também pode aí estar me escutando, você só coloca o headphone e tal, deita na cama, relaxa, né? Vê a imagem aí que eu coloquei de fundo e tal, mas relaxa e vai escutando aí e vem comigo, contente e feliz, e a gente vai aí pensar sobre algumas questões. O que acontece? O YouTube, ele é muito superficial, quase assim, hoje o YouTube não é mídia de massa, mas ele é um tipo de mídia que ele realmente ficou assim muito popular, por assim dizer, né? Nada comparado com a televisão ainda, mas assim, é uma coisa que se tornou muito popular. Então, você vai ver, aí eu tive até uma reunião lá com o pessoal do YouTube, com essa coisa de consultoria, melhorar o canal e tudo, otimização. E eu comentei lá, durante uma dessas aulas que eles dão de consultoria, eu falei assim, a gente estava falando de títulos, né? Títulos assim que são bons e chamativos e que basicamente é uma técnica de marketing, né? Eu adoro marketing e comunicação, tudo que é... Marketing é o quê? Boa comunicação, né? Entre aquilo que você quer fazer de venda e você quer convencer, enfim, é uma forma de você chamar atenção, por assim dizer, né? É por isso que você passa em frente ao pet shop, aí tem aquele cachorrinho bonitinho, que você atrai as pessoas pra ir lá ver, fica todo mundo, ai, que cachorrinho bonitinho e tal, não sei o que era. Então é uma forma atraente de você mostrar o conteúdo. A gente pode entender isso aqui no YouTube Brasil, assim, né, aqui no YouTube. Então eu acho que muitas vezes o YouTube ele fica muito na parte superficial. E a gente perde a excelente oportunidade de se aprofundar, né? É assim no YouTube, é assim no Snapchat, é assim na série The Kardashians, onde tudo que fica é maquiagem e cabelo e tal. Então eu quero falar de uma coisa um pouco mais profunda, né? Assim, do conhecimento. O primeiro ponto sobre o conhecimento é o seguinte: eu acho que muitos dos professores eles erram no ponto. Posso dizer que sempre fui meio marginal na escola, nunca fui muito bem na escola, nunca fui o queridinho dos professores, era bom, era excelente em algumas matérias, português, história, inglês e tal, o restante era uma porcaria. Fui convencido no sistema escolar de que eu era muito ruim com os números. Hoje eu vejo que nem sou tão ruim assim, mas como as minhas notas não eram boas, eu era considerado assim não muito bom. Eu estava até vendo um vídeo sobre uma live lá no Instagram do Mairo Vergara. Tem muita gente que não gosta do cara, só porque o cara tá popular, né? Porque o cara tá falando bastante coisa. E Mairo Vergara, eu odeio. Aí o pessoal vem no meu YouTube falar nos comentários: o que você acha do Mairo Vergara? Como se eu fosse meter o pau nele. Ele falou uma coisa lá muito simples e muito inteligente, que cabe muito assim. Eu sempre pensei de uma maneira parecida. E você vê que a gente pode dialogar, conversar, ver o que é bom, o que é ruim, o que se aproveita daqui e de lá. Ele falou o seguinte: esse negócio de nivelamento, de teste em inglês, muitas vezes é um besteirol. Porque e a gente está falando do sistema e da educação, como funciona tradicionalmente. Porque tem muita gente... Eu conheci uma menina que era um exemplo incrível disso, né? Já conheci algumas pessoas assim, que elas são boas de fazer prova. Já conheceu alguém com essa habilidade? A pessoa nem é muito inteligente, ela nem é muito articulada, ela não sabe passar o conteúdo, mas fazendo prova, ela é boa de fazer prova. Isso é uma habilidade específica. Eu já tive alunos assim. Na prova ele se saía muito bem. Até quando eu dava aula no cursinho tradicional, uma vez, eu tive uma experiência muito frustrante. Eu jamais faria isso. Para mim foi um erro. Eu dei a nota mais baixa
para o melhor aluno, simplesmente porque ele não era bom de fazer prova. Ele se comunicava e falava muito bem. Hoje eu nem tenho prova, joguei essa porra toda pro alto. Imagina, se eu vou no meu curso aqui, se eu vou fazer prova. Eu acho isso aí uma coisa super retrógrada e chata e ineficiente. Enfim, se eu sei que o cara é bom, ele é bom. Se ele não é bom, eu vou fazer ele ficar bom. A gente vai ajudar a caminhar junto e a gente vai correr atrás disso aí, né? Eu não preciso de um sistema, de não sei o quê. Aí você fala assim, Paulo, mas a nível Brasil, como é que vai? Foda-se, meu. Eu não tenho solução pro sistema educacional brasileiro, né? Até porque envolve muita política, muita coisa e tal. Enfim, mas eu vejo que tem muitos professores que erram o ponto quando eles pensam conhecimento como uma coisa muito plástica, muito volátil, muito impermanente. E aí eu lembro aquela vovó, o vovô que fala, nossa, meu neto é super inteligente. Por quê? Porque ele já pega o iPad, o iPhone, o smartphone, ele sabe clicar lá e fala, nossa, olha que inteligência. Isso não é conhecimento, isso é tecnologia, né? Então eu vejo muitos professores assim fazendo um papel meio ridículo até de falar, pegar a música da moda ou não sei o que para ver se correlaciona com aquele conteúdo que ele quer passar e não sei o que. E na verdade eu acho que ele deixa de ser interessante e profundo, o que deveria se propor a fazer no conhecimento, e vira uma coisa absolutamente superficial, tecnológica, plástica, que não passa da superfície, né? Ela fala, mas eu tô fazendo isso, aí eu vejo a última música, a última moda, pra falar e dialogar com o aluno, enfim. Então tem muito essa coisa de modismo versus conhecimento. Existe muita coisa da moda e muita gente se preocupando, muitos professores se preocupando com moda, com o que tá rolando. Não, agora o pessoal tá falando de não sei o que. Então vamos atrás disso. Não, agora são 10 palavras, aprenda 10 palavras por dia para falar inglês. Tá rolando essa moda aí. Então vamos atrás disso. Tal. Eu posso comentar, eu posso jogar o jogo, mas eu não vou aceitar nunca aquilo, ou quase nunca, aquilo como a minha verdade. Eu nunca vou, assim, achar que essa coisa superficial que tá rolando agora é isso. Eu lembro, o conhecimento, você pode reparar, existem várias modas e tal. Há pouco tempo atrás falava-se muito dessa coisa de pensar em inglês. Hoje já se fala menos, eu vejo menos. Mais antigamente ainda, se falava muito dessa coisa de expressões em inglês. Aprenda as expressões em inglês, aprenda a expressão, né? Hoje já se fala menos. Antes eu via mais ainda esse negócio de cursos milagrosos. Hoje ainda tem, mas assim, o pessoal já não cai mais muito nessa. Então você pode reparar que é uma mutabilidade. Antigamente falava-se muito de primeiros socorros, você tem que aprender primeiros socorros, tinha aquele kit de primeiros socorros no carro, não sei se alguém lembra disso, mas enfim, hoje já ninguém fala disso, né? Então, eu lembro que falava-se em uma época muito de defesa pessoal, então modismo. Falava-se de pegada de não sei o que, de aquecimento global, que não sei o que e tal, você tem crédito. Eu tinha um aluno que era louco por isso, ele achava isso incrível e tal. Hoje eu nunca mais vi o pessoal falando disso, sabe? É uma coisa assim absolutamente discutível e politizada. Hoje tudo é politizado, chato. Enfim, uma dessas ideias aí que eu ouvi na escola e na faculdade é a construção da verdade. Essa seria a primeira, e eu fiquei esse tempo todo falando do que tem que falar. Mas a construção da verdade, e basicamente está falando disso também, né? Falar, o que é uma verdade impermanente. E, bem, se você pegar a antiguidade grega, não existe essa ideia aí de construção da verdade, né? A verdade é verdade, ponto. Aí você fala, Paulo, mas aí é uma questão de ponto de vista. Mas isso aí era foda-se. Em antiguidade grega, a verdade é algo desejável pelo qual você quer atingir. Mesma coisa na comédia, se você pegar a comédia dell'arte, se você pegar a Idade Média, filosofia escolástica, enfim, a verdade é algo pelo qual você persegue e não se constrói. Aí você vem as ideologias basicamente de esquerda, né, falando isso. Não, verdade é interesse, a verdade é uma construção, não existe verdade, né? É tudo uma questão de interesse. A escola de Frankfurt, né? E aí que foi dominando essa coisa, chega aqui através de Paulo Freire, não sei o que, tudo é interesse, não sei o que. Então essas aí são as duas primeiras mentiras que você aprende na escola e na faculdade. Construção da verdade. Eu lembro que eu fui quando eu estava perdido, ainda não sabia o que queria fazer da vida, eu fui estudar direito uma época. E uma das coisas que eu aprendi na sociologia, isso é típico das ciências humanas, da sociologia e tal, falou assim, não, verdade é uma construção. O que é verdade? O que é ser normal? O que é... Não, ser normal... Eu lembro que eu tive o pessoal que fica isso... E existe uma relativização idiota de tudo, né? E você nunca chega a lugar nenhum. Tudo é uma questão de opinião.
Você não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque tudo é relativizado. Você falou diferente, é preconceito linguístico. Você não concorda, não sei o quê, mas é porque é a sua opinião. Pega qualquer grande mestre, qualquer pessoa que é ninja, aquela pessoa assim que pega o cara excelente. Ele vai ver que verdade não é uma questão de opinião. Ele pode jogar esse jogo do politicamente correto. Verdade não é uma questão de opinião. Verdade é verdade. Assim achava Aristóteles, assim achava Sócrates, assim achava a hermenêutica grega. Portanto, eu acredito, eu tendo a acreditar num conhecimento aí de milhares de anos antes de Cristo, na antiguidade grega, na antiguidade clássica, do que acreditar na escola de Frankfurt, que aconteceu aí, sei lá, 100 anos no máximo. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, o que me interessa, eu acho que é muito interessante a gente pensar em se aprofundar e voltar historicamente. Assim, falando de coração, o interesse o tipo de conhecimento que realmente me interessa e me cativa, ele tem pelo menos centenas de anos, milhares de anos. Veja que estou falando de conhecimento, sabedoria e não de tecnologia. Tecnologia é uma maneira de falar, né? Eu posso usar o Snapchat e falar coisas incríveis, profundas e tal. Eu posso usar a última moda aí que está se utilizando e tal, não sei o quê, e usar aquilo de uma maneira boa, né? Uma coisa é tecnologia. Tecnologia é conhecimento, né? Transmutado aí de maneira concreta. Já você realmente ter aí sabedoria e tal, aí eu realmente tenho a impressão que você tem que ir lá, voltar centenas e milhares de anos para você se aprofundar naquela ideia. Uma outra coisa, aí voltando, né? Aí seria a quarta, seria o terceiro, né? Todas elas estão interligadas, mas o terceiro é a ideia que o conhecimento é mutável. Isso tem a ver com a quarta, que é comprovação científica. Se você reparar, a gente vive aí, principalmente o pessoal mais agnóstico, mais cético e tal. Não, tudo é comprovação científica. Ah, mas isso aí não tem comprovação científica. Ah, isso aí não tem como. Ah, isso aí não sei o que, não foi comprovado cientificamente. Como se comprovação científica fosse uma maneira de você encerrar qualquer discussão. Quando, na verdade, a gente aprende já na escola, olha que mentira a gente aprende, puta que o pariu, a gente acha que tudo que tem comprovação científica é verdade. A gente acha que a ciência, ela é toda empírica, ou seja, que vem tudo de experiência, que é tudo literalmente testado e comprovado e tal. Não, negativo, não é, né? Então, por exemplo, você não tem como atestar ali por A mais B, por exemplo, essas ideias aí que você tem do universo, do multiverso. Já viram essas ideias aí, né? Do Stephen Hawking, que ele fala, não, porque o universo numa casca de nós. Isso são suposições. Você não tem como atestar exatamente isso. Por exemplo, a teoria darwiniana, né? Não é uma lei e tal. É muito bacana, muito bem exemplificada, muito elegante. Porém, não tem como você comprovar por A mais B que aquilo é verdade de fato. Acha os fósseis, tal. É a melhor que se tem até agora, mas você não consegue comprovar aquilo porque você não viveu milhares de anos. Fala, mas não precisa, a gente tem método. Ok, mas você não é, isso aí não é empírico, isso não é experiência. Não é uma química que você pega A mais B é igual a C, tal e tal é igual a tal. Não, isso aí nem tudo é comprovação científica. E quando eu falo esse negócio de Darwin, o nego fica puto, mas como não? E não sei o que. O Big Bang é uma mera ideia, assim, uma conjectura, um pensamento. Como é que você vai comprovar a porra do Big Bang de maneira científica? Comprovar por A mais B que existiu o Big Bang, uma explosão e tal. Isso é uma mera construção. Olha a ideia aí, a gente retornando à construção de verdade. É uma mera suposição, muito bonita, muito bem elaborada, muito elegante, mas uma mera suposição. Não tem como você comprovar isso. Fala, mas a gente... não tem como se comprovar isso, né? Então, assim, essa ideia de que comprovação científica ou que a ciência como tal encerra qualquer discussão é uma verdade muito parcial. Prova disso é que antigamente, antes de existir a química, existia a alquimia. Existia sujeito aí como Hermes Trismegisto. Existiam pessoas que eram ocultistas, alquimistas e tal, que muitos deles deram a base para muita coisa que hoje é considerado científica, né? Eu não lembro, o Isaac Newton, ele era um grande ocultista. O pessoal lá, o Leonardo da Vinci, ele era um grande ocultista. E são considerados gênios da ciência. Eram grandes ocultistas, eram pessoas que tinham aí interesse
interesses na vida espiritual, interesses em vida misticismo e tal. Então você vê que muito da base dos caras são considerados grandes nomes e tal, eles eram ocultistas. Nada de errado com isso. Mas a questão é essa ideia fria, latente, que encerra qualquer discussão, que tudo é científico, que tudo funciona assim, que se não tiver comprovação científica não vale porra nenhuma. Você começa a ver, se você desconfiar, você vai ver que não é bem por aí. Pega esse cara, né, voltando mais uma vez, Stephen Hawking, como é que você vai comprovar aquela porcaria toda que ele diz, né? Então é muito difícil, não tem como. Ah, mas ele é um cientista. Não tem como comprovar, por A mais B, não tem como. E, para encerrar essa nossa conversa aqui, essa ideia de ser o melhor aluno. Eu tava até implicando aí com um seguidor aqui numa live, aí o cara falou, não, eu sou o melhor aluno e tal. Eu falei, cara, então se você é o melhor dos melhores alunos, você está fodido, porque realmente eu acredito que a escola, ela basicamente te forma e te treina para ser um empregado, para seguir ordens, para seguir a noção de hierarquia e tal, e não para criar coisas. Pode reparar que em grande parte aí, claro que há exceções, né, toda regra tem exceção, mas assim, pode reparar que a escola, ela não te treina para criação, para criar, inventar coisas. A escola, ela te treina muito para seguir ordens, para fazer aquilo de maneira sistemática, para não questionar muito, para, né, a resposta é sempre igual e tal, uma coisa bem sistemática, bem careta e tal, e não é uma coisa, para usar um termo da moda, disruptiva, nova, uma startup, uma coisa que está acontecendo agora. Não é. A escola é uma coisa que... E outra coisa, sobretudo aqui no Brasil, e eu digo aqui no Brasil porque na Alemanha é diferente, eu tenho amigos lá e tal, e eu vejo que na prática é diferente. Eu odeio essa coisa de falar, porque aqui no Brasil, mas nem tudo é ruim aqui, né? A gente tem coisa muito boa aqui também, né? Se procurar, tem. Então, na Alemanha, você tem um link aí da faculdade com o mercado de trabalho. Eu tenho um amigo meu que ele estudou numa excelente faculdade lá na Alemanha, e literalmente o Google foi lá na faculdade e o contratou. Logo em seguida ele parou de trabalhar para o Google, foi trabalhar para o Facebook. Enfim, foi trabalhando sim sempre em empresas muito grandes, e ele foi literalmente pego na faculdade. Então você vê aí que existe esse link. Se você tem um business, se você tem pessoas aí que... Deixa eu ligar o ar aqui que tá quente. Se você tem pessoas que vão atrás da faculdade e tal, para pegar o pessoal e transformar aquilo em valor, é porque o negócio funciona. O mesmo não acontece aqui no Brasil. Muitas vezes o cara é o melhor aluno porque ele sabe fazer prova, porque ele formalmente é bom, mas na prática, né, é muito comum aí o cara virar estudante profissional, sobretudo quem não sabe o que fazer da vida, né? O cara faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Nunca trabalhou, nunca foi para o mercado de trabalho transformar aquele conhecimento em prata, valor, grana, dinheiro, ou sem pensar até de maneira mercantilista ou capitalista, não, vamos dizer, nunca transformou isso em prática, nunca ofereceu valor, nunca ofereceu daquele conhecimento alguma coisa que seja útil para outras pessoas. Então essa ideia aí de ser sempre o melhor aluno, duvide, que nem sempre é assim. Pelo contrário, pelo menos assim, pegando na minha microesfera, muitos dos melhores alunos lá da escolinha, hoje não estão muito bem de vida, não. E muitos daqueles que eram os mais bagunceiros, portanto mais criativos, mais loucos, mais assim, que eram o ponto fora da curva, hoje fazem coisas interessantes e diferentes e tal, e que eu acho que hoje vale muito a criatividade e tal. Eu lembro, agora eu vou me colocar do outro lado, assim, eu lembro que eu escutava esse negócio de criatividade com muito ceticismo, de falar, é mesmo, criatividade e tal, porque eu não via aplicabilidade prática para aquilo, mas tem sim. Eu tenho certeza que você sendo uma pessoa criativa e tendo disciplina e foco, você pode chegar bem longe. Bem, tá aí 5 mentiras que a escola conta para você. Bem, espero que você tenha gostado aí, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ouvir, meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.